Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 2, nós vamos ler apenas o versículo 10, Apocalipse 2, versículo 10, louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Segura esse verso para nós aí, por favor, Francisco. Lemos aqui um versículo muito conhecido de todos nós, muito conhecido da Igreja do Senhor, que faz parte da segunda carta, que o Senhor revelou a João ali na ilha de Pátimos, carta esta que foi entregue à igreja de Esmirna. No entanto, queridos irmãos, nós compreendemos, que cada uma destas 7 cartas, na verdade, ela fala com a igreja, se naquele tempo falou com cada uma destas igrejas mencionadas, hoje qualquer uma destas cartas, ela tem implicação para conosco, ela fala ao meu e ao teu coração, amém? Portanto, quando nós lemos o versículo 10 do capítulo 2, do livro do Apocalipse, nós vemos escrito, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Quando nós olhamos para este versículo, irmãos, fica claro para mim, e imagino que fique claro para você também, para você que está em casa, que a vida cristã, ela não é isenta de tribulações, amém? A nossa vida com o Senhor, por mais fiel que sejamos, e devemos ser fiéis ao Senhor nosso Deus, esta fidelidade não nos isenta dos problemas, das dificuldades, dos desafios, das tribulações deste mundo, desta vida, tanto é que a palavra do Senhor diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Se a palavra do Senhor está falando em padecimento, certamente não é uma coisa agradável, mas o texto vai dizer, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, ou para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, isso significa dizer o quê, meu querido irmão e irmã? Que mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, fiel ao Senhor nosso Deus, é possível que muitas vezes nas nossas vidas, às vezes até sem termos a consciência disso, nós somos provados. Deus permite na minha vida, e Deus permite na tua vida, em algum momento, que nós sejamos provados. Basta nós olharmos, por exemplo, para a vida de Jó, Jó, um homem íntegro, um homem fiel, um homem que desviava-se do mal, e no entanto o Senhor permitiu que Jó fosse provado. É verdade que nenhum de nós que estamos aqui, eu acredito nisto, temos as mesmas condições de suportar aquilo que Jó suportou. Então eu penso que não há termos de comparação, eu estou apenas dizendo que assim como Jó foi provado, eu também posso muitas vezes ser provado, você muitas vezes também pode ser provado, porque o Senhor permite isso, Mas é interessante também quando nós olhamos para o texto, este versículo, o Senhor dizendo, e tereis uma tribulação de 10 dias, o que isso significa exatamente? Não é uma tribulação de 10 dias literais, mas eu entendo como sendo uma tribulação dentro de um tempo, uma provação dentro de um tempo permitido pelo Senhor. Se o Senhor permitir na minha vida ou na tua vida, que em algum momento, em alguma área, nós sejamos tentados, nós sejamos provados, com certeza o inimigo não vai poder avançar além daquilo que o Senhor permite. Então, esta tribulação de 10 dias, ela traz para nós um esclarecimento de que tudo está no controle do Senhor nosso Deus. E o Senhor conhece até onde eu posso suportar, até onde você pode suportar,
E é desta forma que eu imagino, que eu penso, que eu creio, que nós somos provados. E o versículo termina dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apesar de nós iniciarmos a mensagem desta noite, a palavra desta noite, falando de provação, de lutas, de tribulações, de provações, mas o Senhor me deu um tema para a mensagem desta noite, e eu gostaria que você colocasse isto no teu coração, que eu e você, o tema da nossa mensagem fomos chamados para vencer. Amém, irmãos? Chamados para vencer. Apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das provas, apesar das fadigas, eu e você, meu querido irmão e irmã, fomos chamados para vencer. Mas acontece o seguinte: eu e você fomos chamados, nós fomos chamados, a igreja de Cristo foi chamada para receber a coroa, A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu tenho convicção, eu tenho certeza desta coroa para a minha vida, sei que você também tem esta mesma convicção, mas entre o nosso chamado e até o momento de receber esta coroa, existe um percurso, existe um trajeto, existe uma jornada, que nós estamos nela neste momento. Nós já fomos chamados, mas ainda não recebemos esta coroa. Eu tenho convicção dela, mas ainda ela não está sobre a minha cabeça. Você, como homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, tem convicção da tua vitória, mas ainda nós não chegamos lá. E se nós pensamos que é justamente neste período, neste trajeto, desde o dia em que nós fomos chamados pelo Senhor, e cada um de nós aqui fomos chamados em um tempo. Tem alguns aqui que estão há muito tempo na caminhada, outros há menos tempo, outros estão começando agora, mas é justamente neste tempo, neste período, em que nós somos provados. E aí a palavra do Senhor diz: sê fiel até a morte. E como é que nós podemos ser fiel? O que é que eu e você precisamos para sermos fiéis ao Senhor nosso Deus? E este é o assunto da mensagem desta noite. Eu quero aqui, na direção do Espírito Santo, falar com a igreja a respeito de perseverança. Para nós nos mantermos fiéis diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, é necessário que nós sejamos perseverantes. A perseverança é um dos 4 pilares que eu já preguei aqui algumas vezes, que sustenta a nossa vitória. Os irmãos que já ouviram esta mensagem, os 4 pilares que sustentam a nossa vitória, vai se lembrar que nós falamos a respeito de fé, fé é o primeiro pilar, falamos a respeito de obediência, falamos a respeito de perseverança e falamos a respeito de paciência. Fé, obediência, perseverança e paciência são os 4 pilares que sustentam a vida do crente. Mas hoje eu quero especificamente falar a respeito de perseverança. A perseverança é uma das grandes virtudes humanas. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que mantém o posicionamento das suas ações e não desiste diante das dificuldades. Somente através da perseverança é que eu e você vamos completar a nossa jornada, não obstante as lutas, os problemas, as dificuldades, as aflições pelas quais venhamos passar nesta vida, mas mantendo a perseverança, nós chegaremos ao desfecho, receberemos a coroa da vida. Amém, igreja? Perseverança, não é? Eu sempre pensei, queridos irmãos, e é isso que eu tenho passado à igreja, e eu tenho isso por experiência própria, eu sempre pensei que é muito fácil começar as coisas. Eu não vejo dificuldade para começar, Quando você pensa em começar alguma coisa, um negócio, seja lá um projeto da igreja, um projeto pessoal, um projeto familiar,
Sempre que você pensa em começar alguma coisa, eu particularmente não vejo dificuldade. Por quê? Porque quando você vai começar um projeto, você está motivado para aquilo. Você está motivado, né? O teu astral está lá em cima, né? O teu pensamento é sempre no resultado positivo daquilo que vai dar. Via de regra, algumas pessoas, de repente nem pensa nos contras, nós pensamos nos prós. Não, porque eu vou fazer assim, porque eu vou fazer dessa forma, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro, vai acontecer aquele outro. Então, é muito simples, né? Pensando desta forma, como eu estou aqui explanando aos irmãos, não é difícil nós começarmos. O difícil é manter depois. O difícil é permanecer. O difícil é dar continuidade. Porque a partir do momento em que nós começamos, é aí que começam os problemas. É aí que começam as lutas, é aí que começam os entraves, é aí que você começa, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha olhado para essa dificuldade, para essa situação. E quando nós pensamos a respeito disso que o pastor está dizendo, na nossa vida cristã não é diferente. É claro, nós sabemos disso, que desde o início o diabo trabalha no sentido de impedir a pessoa, para dar o primeiro passo, para aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, para fazer a sua profissão de fé, para passar pelas águas do batismo. Nós sabemos que existe uma guerra, existe uma batalha, mas a verdade é que até este momento, não é tão difícil, mas o difícil depois é permanecer, e eu posso falar isso com experiência própria, infelizmente, gostaria de não dizer o que eu vou dizer agora, mas infelizmente, com a experiência de alguém que está há 45 anos pregando a palavra de Deus. Hoje, irmãos, com tristeza, hoje eu pego muitas vezes fotos de batismo que nós realizamos há anos atrás, e eu não vejo mais nenhuma daquelas pessoas no caminho do Senhor. Triste. E não é a realidade da igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Pinheiro, é a realidade de qualquer igreja. É a realidade de qualquer igreja. As pessoas têm facilidade para começar, mas depois para se manter, enfrentando as lutas, as tribulações, as dificuldades, as provações, é aí que nós precisamos de perseverança. Na nossa caminhada de fé, depois de recebermos a Cristo como Senhor das nossas vidas, nosso maior desafio consiste em perseverarmos nos caminhos do Senhor. E por que isto é difícil, irmãos? Porque nós enfrentamos uma luta feroz, lutamos contra inimigos poderosos durante esta jornada. Não importa se para alguns é uma jornada mais curta ou mais longa, de qualquer forma, a partir do momento em que nós iniciamos a nossa caminhada, nós entramos numa batalha e nós enfrentamos inimigos ferozes, que têm força, que lutam realmente contra nós. E me veio ao coração, e eu quero aqui compartilhar com você, quais são os nossos 3 maiores inimigos, quais são os 3 maiores inimigos que nós enfrentamos na nossa vida cristã, e isso é para todos nós, irmãos, viu? Não tem ninguém que esteja imune, não tem ninguém que esteja isento. Eu sou o pastor, então isso aqui não me atinge, isso aqui não é verdade para a minha vida, não é verdade para a tua vida, não é verdade para nenhum de nós. Todos nós que servimos a Deus temos que enfrentar estes inimigos que guerreiam, que lutam para impedir que nós alcancemos a coroa da vida. O primeiro e talvez maior inimigo, mais forte inimigo que eu vejo, é a nossa própria carne. Às vezes algumas pessoas podem pensar, e aqui é claro, cabe de fato uma discussão, mas alguém pode pensar, o maior inimigo do homem é o diabo. Eu penso que o maior inimigo meu é a minha própria natureza humana, é a minha própria carne, é desta forma que eu vejo. Nosso maior inimigo é a nossa própria carne, a nossa natureza humana, com suas fragilidades naturais, e com sua tendência para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nosso maior inimigo é a nossa própria carne, com as suas fragilidades naturais.
Veja bem que quando nós falamos da fragilidade da nossa carne ou da nossa natureza humana, não falamos apenas da nossa natureza pecaminosa, falamos da natureza caída do ser humano, que adoece, que enfraquece, que envelhece, e tudo isso de alguma forma, se nós não formos vigilantes, não tivermos verdadeiramente sustentados pelo Espírito de Deus, acaba nos afastando dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. As lutas do dia a dia, elas vão minando as nossas forças, não apenas as nossas energias físicas, mas também e principalmente emocionais. Eu penso que este é o maior problema que nós temos que enfrentar em relação à nossa carne. Nem tanto é a questão da doença física, não é tanto a questão do cansaço, do esgotamento físico, porque o cansaço físico, você, depois de uma noite de descanso, uma boa noite de descanso, você acorda no outro dia com as suas energias físicas restauradas, mas as dificuldades emocionais, essas se tornam um peso maior ainda, porque muitas vezes a pessoa ela vai deitar pensando naquele problema, naquela dificuldade, e ao abrir os olhos no dia seguinte, o primeiro pensamento que vem à mente é exatamente aquele que ela levou para a cama na hora de dormir. Isso tudo, irmãos, de alguma forma, acaba afetando a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, os propósitos que Deus tem para nós, sobretudo na sua obra, no seu trabalho, no ministério que Deus tem para cada um de nós. E é importante, irmãos, que cada crente em Jesus Cristo saiba, e eu sei que vocês sabem, que todos nós temos um ministério, todos nós. Nem todos são pastores, nem todos são mestres, nem todos são doutores, nem todos são evangelistas, nem todos são profetas, enfim. Mas cada um de nós, cada crente em Jesus, recebeu de Deus pelo menos um talento. Amém? Pelo menos um talento. Para um o Senhor deu 5, para outro o Senhor deu 2, para outro o Senhor deu 1. Mas aquele que não tem 5, ele deve ter pelo menos 2. Se ele não tiver 2, com certeza ele tem 1. Então, se nós recebemos da parte de Deus, ainda que seja um talento, nós temos uma obra a ser realizada pelo Senhor. E muitas vezes isso que o pastor já disse, pode se tornar um impedimento para que realizemos os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida, além do pecado, além da nossa própria natureza pecaminosa, humana, carnal, tendenciosa para as coisas que nos levam distante do Senhor nosso Deus. Então a nossa primeira luta é contra a nossa própria carne. Nosso segundo maior inimigo, irmãos, é o mundo. O mundo com todos os seus atrativos, que tenta seduzir a nossa carne, despertando sua concupiscência. O mundo, ele é perito em tentar nos atrair, com tudo aquilo que ele pode oferecer e oferece para a satisfação, para o prazer da nossa carne, da nossa natureza humana. E se nós não tivermos de fato centrados também, determinados a nos mantermos firmes na presença do Senhor, perseverantes, podemos ser seduzidos pelo brilho deste mundo. Satanás, na sua tentação a Jesus ali no deserto, quando Jesus se preparava para dar início ao seu ministério, uma das tentações foi exatamente isto. O diabo o levou a um alto monte, lhe mostrou todos os reinos deste mundo e a sua glória, e lhe ofereceu tudo isto. Disse: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Ou seja, Satanás tenta de alguma forma nos seduzir com as glórias deste mundo, com os prazeres carnais que ele pode nos oferecer, tentando desta forma despertar a concupiscência que existe na nossa natureza humana caída. Apesar de termos nascido de novo, é importante que cada um de nós saibamos disso. A palavra de Deus diz que nós devemos tomar cada dia a nossa cruz.
Ou seja, nós temos que mortificar o nosso eu a cada dia. Amém, igreja? Eu já nasci para Jesus, agora estou livre, né, dos meus desejos, dos meus instintos carnais, naturais. Não é verdade. Exige-se uma disciplina espiritual muito séria para que nós possamos vencer a concupiscência da nossa carne. E por último, o inimigo que nós enfrentamos todos os dias é o próprio diabo. O diabo, valendo de tudo o que no mundo há, e conhecendo a fragilidade da nossa carne, nos tenta para que sempre venhamos a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. O diabo, valendo-se de tudo aquilo que no mundo há, e atentando contra a fragilidade da nossa natureza humana, ele tenta então despertar esta concupiscência e fazer com que nós venhamos tomar decisões que nos afaste da vontade de Deus. Nós estamos falando, queridos irmãos, a respeito de perseverança, amém? Sermos perseverantes no caminho do Senhor nosso Deus, tão importante, tão necessário, especialmente neste tempo em que nós estamos vivendo. E não perca da sua mente, do seu coração, o tema da nossa mensagem: chamados para vencer. Nenhum de nós que estamos aqui, irmãos, não obstante as lutas, os problemas, as dificuldades, fomos chamados para ficarmos prostrados no deserto. Nenhum de nós. Amém, igreja? Nenhum de nós. Ainda que a tua carne, a minha carne, a nossa carne, ela resista muitas vezes à vontade do Espírito, ainda que o mundo possa nos oferecer tantas coisas para seduzir a nossa alma, ainda que o diabo possa usar de todas as suas estratégias, todas as suas artimanhas, para nos enganar, mas eu e você, no nome de Jesus Cristo, já somos mais do que vencedores, viu? A coroa da vida já está reservada para nós. Então, somente nós precisamos ter entendimento, conhecimento e vivermos a vontade de Deus, para que nós não venhamos perder. A própria palavra do Senhor diz: guarde bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor já reservou para mim e para você uma coroa. Agora, quem tem o compromisso e a responsabilidade de guardar esta coroa, somos nós. Falamos a respeito desta batalha, desta guerra, que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, falamos a respeito dos inimigos que enfrentamos, mas a pergunta é: como vencer? Se estamos numa batalha, se temos um inimigo, nós temos que entender, nós temos que saber, é possível vencer? Sim, é possível vencer. E como é que nós conseguimos vencer? Então vamos lá, no nome do Senhor Jesus. Como vencer cada um desses inimigos? Primeiro, como vencer a nossa carne? Vencemos a nossa carne quando fechamos os nossos ouvidos, quando tapamos os nossos ouvidos para todas as sugestões do maligno. Isso aqui é muito importante, irmãos. Você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus, precisa tapar os seus ouvidos, fechar os seus ouvidos para as insinuações, para as sugestões que muitas vezes o diabo traz até nós, principalmente em circunstâncias de dificuldade. Não só em circunstâncias de dificuldade, mas principalmente nelas. Nós nos lembramos da forma como Eva caiu lá no Éden. Se ela tivesse fechado os seus ouvidos, se ela tivesse tapado os seus ouvidos, não tivesse dado ouvido à voz da serpente, à voz do maligno, certamente ela não teria caído, não teria feito com que seu marido viesse a cair, não teria caído a humanidade, se ela tão somente não tivesse dado ouvidos. Por quê? Porque a insinuação do diabo, a sugestão do diabo a Eva ali no jardim foi esta: viu, de forma alguma vocês vão morrer por comer do fruto da árvore, de forma alguma, nada disso vai acontecer. É que Deus sabe
que o dia que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e serão semelhantes a ele. É por isso que ele não quer, por isso que ele não permite. E a mulher deu ouvido, e por dar ouvido ela desobedeceu, e levou o fruto ao seu marido. Todos nós conhecemos a história. E quantas vezes, meu querido irmão e irmã, na minha vida e na tua vida também, o inimigo já chegou e já soprou, viu, mas você ainda continua, como a mulher de Jó falou para ele: escuta, você ainda continua nessa tua fé, você ainda continua nessa tua fidelidade, você ainda continua servindo a Deus, olha quanta coisa tem acontecido, larga tudo isso, abandona tudo isso, você não precisa disso. Irmãos, quantas vezes já aconteceu comigo e com você, do inimigo chegar e dizer: você não precisa passar por isso. E se nós não tivermos com os nossos ouvidos fechados, tapados, a voz do maligno, nós corremos o risco de cair. Então nós vencemos a nossa carne, primeiro, quando nós tapamos os nossos ouvidos para todas as sugestões do maligno. Nós vencemos a nossa carne quando negamos a nós mesmos todas as ofertas e prazeres que o mundo nos oferece. Nós vencemos a nossa carne quando nós negamos a nós mesmos todos os prazeres e todas as ofertas que o mundo nos oferece. E você sabe disso tanto quanto eu. Tudo aquilo que o mundo oferece, ele satisfaz a nossa carne. Não adianta falar que isso não é verdade, porque é assim que as coisas funcionam. Se não trouxesse algum tipo de prazer, se não trouxesse algum tipo de satisfação, não poderia nos seduzir. Se existe uma sedução, é porque existe um prazer por trás daquilo. Mas por trás daquele prazer existe uma armadilha do inferno, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que o salário do pecado é a morte. É uma armadilha, mas que seduz, que seduz, e nós sabemos bem como funciona. Então nós vencemos a nossa carne quando nós negamos a nós mesmos os prazeres que o mundo vem nos oferecer, e isso nós fazemos através do que, irmãos? Através do nosso livre-arbítrio, que é o nosso poder de decisão. Isso é muito interessante, isso é muito forte também. Sabe por quê? Porque não é Deus ou o diabo que vai determinar aquilo que eu vou fazer. Talvez você até tenha dificuldade de entender, mas a grande verdade é que Deus nos criou, com o livre-arbítrio, a capacidade de você decidir. Ele te deu a capacidade, deu a nós a capacidade de raciocinar, de entender e escolher. E não é ninguém que escolhe, nem para mim, nem para você, viu? Nem o próprio Deus, ainda que Ele seja o Deus Todo-Poderoso, mas por respeito a si mesmo, pela forma como Ele nos criou, Ele não intervém na nossa vontade, Ele não intervém na nossa decisão. E o diabo então menos ainda, ele pode nos tentar, mas não nos obrigar a fazer qualquer coisa. Então nós temos o poder de vencer a nossa carne, quando verdadeiramente nós nos determinamos, através do nosso poder de decisão, a resistirmos aos ataques do inimigo. Para que tenhamos um poder de decisão forte contra as sugestões do diabo e os prazeres deste mundo, devemos fortalecer o nosso espírito através da leitura diária da palavra de Deus, através de uma prática diária de oração e através de uma regularidade de jejum e consagração. É assim que nós fortalecemos o nosso poder de decisão. Não é simplesmente dizer: não, a decisão está em mim, sou eu que decido. Mas se você não estiver fortalecido no Espírito, o teu poder de decisão será fraco e você será seduzido pelo maligno. Você entende isso? Amém? Então, para fortalecer o nosso livre-arbítrio, para fortalecer o nosso poder de decisão, nós temos que ser fortalecidos através de uma leitura diária da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento, é o pão do céu para as nossas vidas. Amém, igreja?
Nós nos fortalecemos espiritualmente quando nós mantemos uma comunhão através de uma prática diária de oração. Diária, todos os dias falarmos com Deus, estarmos ligados ao Senhor, conectados a Ele. E mantermos uma regularidade de consagração, de jejum nas nossas vidas, onde nós subjugamos a nossa própria carne. É desta forma que nós vencemos o mundo. Não vencemos a carne apenas por uma decisão mental. Não, eu estou mentalmente decidido a vencer. Você tem que estar espiritualmente fortalecido para vencer. Amém? Como nós podemos vencer então? Vamos ver, tem um versículo aqui, eu gostaria de compartilhar com você. Gálatas 5,16. Antes de nós irmos para o próximo tópico. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não vencemos a carne pela carne, não vencemos a carne pela força do nosso braço, não vencemos a carne pela força da nossa vontade natural, nós só vencemos a nossa carne quando nós andamos em espírito. Andando em espírito, nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Vamos então, nosso segundo inimigo a ser vencido é o mundo. Vencemos o mundo quando subjugamos a nossa carne e, portanto, aquilo que o inimigo sopra em nossos ouvidos e aquilo que o mundo nos oferece já não é mais nenhum atrativo para nós. Aquilo que o mundo nos oferece, uma vez que estejamos fortalecidos no Senhor, já não pode mais nos seduzir. E eu louvo a Deus, irmãos, porque na vida de todos nós, na vida de alguns talvez 100%, na vida de outros talvez, perto disso, enfim, de alguma forma, mas todos nós de alguma maneira, já não somos mais seduzidos, por muitas coisas deste mundo. Eu não tenho dificuldade, você certamente não tem dificuldade em muitas coisas. Muitas coisas que às vezes até na vida de alguns, lá no passado, realmente era uma prisão. Mas o Senhor te libertou de tal forma que hoje para você aquilo ali não significa mais nada. Então quando nós não nos sentimos mais atraídos por aquilo que o mundo oferece, é um sinal de que nós já vencemos o mundo. Mas pode ser, preste atenção nisso, pode ser que em alguma área das nossas vidas, ainda tenha alguma coisa que o mundo mexe conosco. Não sei se você consegue entender aquilo que o pastor está dizendo. Pode ser que em alguma área da vida de qualquer um de nós aqui, tenha alguma coisa que ainda o mundo pode nos seduzir. E se isto existir na vida de qualquer um dos que estão aqui, ou você que está nos ouvindo agora, qual é a forma que nós temos que nos posicionar para vencermos isso? A palavra de Deus diz que nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. Amém, irmãos? Se existe na vida de qualquer um dos nossos irmãos, uma área de fragilidade, não tente enfrentar o inimigo nesta área, fuja do mal, é melhor assim. Amém, irmãos? É melhor assim, porque de repente, se tentar enfrentar, você pode não estar fortalecido o suficiente e cair diante daquele mal. E infelizmente, irmãos, tem pessoas que não conseguem ter essa percepção. Não, porque agora eu me posicionei, porque agora eu estou em Cristo Jesus, e ele anda pelos mesmos caminhos de onde ele já caiu. Meu pai, se eu já passei por aqui, eu já caí aqui, eu não vou mais passar aqui, eu vou passar para cá agora, eu vou ficar longe de onde eu caí, e não enfrentar aquele caminho para dizer que agora eu posso. Amém? Talvez alguém possa até discordar daquilo que o pastor está falando, e eu também não tenho nenhum problema com isso não, mas eu estou lhe ensinando a forma de você se livrar da queda, se livrar do mal. Eu me lembro que quando eu estava em Areópolis ainda, pastoreava a nossa igreja lá, e eu era funcionário da prefeitura,
E naquela ocasião eu tomava conta do setor de recursos humanos da prefeitura. E nós tínhamos ali um funcionário, a prefeitura tinha um funcionário, uma pessoa maravilhosa, não é? Mas ele tinha uma dificuldade muito grande em relação à bebida. E toda segunda-feira que ele não viesse trabalhar, a gente já levantava o radar. Aconteceu alguma coisa, e aquela alguma coisa era sempre a mesma coisa, né? Não era alguma coisa diferente. Não vinha trabalhar na segunda, não vinha trabalhar na terça, era uma pessoa que morava sozinha. Areópolis é uma cidade pequena, todos os irmãos conhecem, né? Eu sempre tive bom relacionamento com todo mundo, especialmente com o pessoal que a gente trabalhava junto. Eu ia lá para a casa desse funcionário. Eu chegava lá e encontrava ele caído, quase morto lá, com uma garrafa de cachaça do lado. E aí você ia, você conversava, muitas vezes precisava até levar para um pronto-socorro, para um hospital, enfim. E eu me lembro que um dia eu conversei com ele, né, quando já tinha passado esse estado, ele já tinha voltado a trabalhar, e isso era recorrente, todo mês acontecia, de alguma forma acontecia. E um dia eu cheguei para ele e falei, escuta, você precisa parar com isso, rapaz. Você é um camarada bom, todo mundo gosta de você é um bom profissional, né? Faz o seguinte, quando você sair do seu serviço, evite passar em frente a bares, ainda que você tenha que dar uma volta maior para chegar até a tua casa, porque as pessoas te conhecem, quando você passa eles te chamam e eles te oferecem, né? E você não tem condições, você sabe disso. Falei, você tem uma fraqueza nesta área. Ele não era cristão, era um trabalhador, uma pessoa bacana, mas não tinha nenhum compromisso com Deus. E eu tentando ali de alguma forma aconselhá-lo, orientá-lo, passa longe. Falei, não tem porquê, né? Desvia. Falei, você sabe que você tem fraqueza nessa área aí, você não pode tomar uma dose, falei para ele. Aí ele falou para mim, olha, é verdade, você tem razão mesmo, e eu não posso tomar nenhuma, porque depois que eu tomar a primeira, eu tomo até o diabo. Falei, na verdade o diabo você já toma antes, depois você toma a primeira e todas as que vêm depois. Então essa é a verdade, sabe? Se existem áreas, né, que você se sente vulnerável, não se sente ainda capaz, né, para enfrentar aquele mal, desvia dele. Amém, irmãos? Desvia dele, né? É mais sensato, é mais prudente desviarmos do mal e vencermos o mundo. 1 João capítulo 2, versos 15 ao 17. Estamos aqui caminhando para o final, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não ame o mundo, nem aquilo que no mundo há. Amém, irmãos? Não ame, viu? Não ame, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e as suas paixões também, as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Falamos a respeito de como vencermos a nossa carne, falamos a respeito de como vencermos o mundo, e agora então, o terceiro inimigo que nós enfrentamos na nossa caminhada é o diabo. Como vencer o diabo? O diabo é vencido quando a nossa vida está totalmente ligada a Jesus. Assim sendo, todas as suas tentativas de nos seduzir não terá sucesso, pois o mundo já não nos atrai e a nossa carne já foi vencida. Se nós guardarmos, queridos irmãos, a nossa carne de sermos seduzidos, através daquilo que o mundo pode oferecer, o diabo ele não tem como nos derrotar. Nós vencemos o diabo quando nós estamos ligados, fortalecidos no Senhor nosso Deus, que a nossa carne já foi subjugada, já foi vencida, que o mundo já não nos atrai, não existe brecha, aquilo que nós costumamos chamar, para que o inimigo. E a palavra de Deus, nos traz um versículo
muito precioso que nós conhecemos, Tiago capítulo 4, verso de número 7. Tiago 4, 7. Vamos lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Estejam debaixo das potentes mãos de Deus. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele que está ligado em mim, esse produz muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. É a forma como nós temos para vencer, estarmos ligados realmente no Senhor Jesus. Mas eu quero aqui, irmãos, além daquilo que já foi dito, né, passar aqui uma última orientação, uma última direção daquilo que o Espírito colocou no meu coração nesta manhã, para compartilhar com a igreja. Eu chamei aqui de auxílio poderoso na caminhada. Sabemos que temos a oração, sabemos que temos a palavra, sabemos que temos a consagração, sabemos que temos a nossa vida com Deus, sabemos que o nosso livre-arbítrio, a nossa força de decisão, né, sendo sustentada, fortalecida pelo Senhor, tudo isso é importante, mas existe um auxílio aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Um dos auxílios poderosos durante a jornada, lembrando que nós estamos na jornada, né? Fomos chamados para vencer, mas ainda não recebemos a coroa, então estamos na jornada, estamos na caminhada. Um dos auxílios poderosos durante a jornada é não caminhar sozinho. Assim como na natureza, um animal se torna presa fácil para o predador quando se isola do bando ou do rebanho, assim o homem se torna presa fácil para o diabo quando se isola da comunhão dos irmãos. Não ande sozinho, viu? Caminhe com pessoas de Deus, né? Tenha homens de Deus, você homem, tenha homens de Deus, você mulher, tenha mulheres de Deus, né? Pessoas de Deus, em quem você confia, a quem você pode de fato abrir o teu coração. Isso aqui é muito importante também, amém, irmãos? Amém? Pessoas para quem ou com quem você pode abrir o teu coração, viu? Não é sair falando da tua vida de qualquer jeito para qualquer um. Estou falando aqui de pessoas que você confia, que você pode confiar as suas fraquezas, que você pode confiar as suas fragilidades, sem o temor, sem o risco, de ser apedrejado, de ser apunhalado, de ser traído com aquela confissão, porque infelizmente é uma realidade que não deveria existir, mas existe, e nós temos que ser muito transparentes e verdadeiros, mas não por isso nós devemos nos isolar. Eu não sei se eu posso confiar. Em alguém você pode confiar. Deus vai colocar um homem, uma pessoa, mulher, enfim, pessoas, ou dentro da tua própria casa, aquela pessoa em quem você confia, que você abre o teu coração, que conhece ali as tuas fraquezas, as tuas fragilidades, porque todos nós as temos, amém, irmãos? Eu não vejo aqui entre nós, a partir do altar, eu não vejo aqui nenhum super-herói, não vejo nenhuma mulher maravilha, eu vejo homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que fomos chamados para recebermos uma coroa, mas que vivemos ainda neste mundo e somos sujeitos às fragilidades desta vida, e portanto nós precisamos ter pessoas para caminhar. É verdade, irmãos, que tais pessoas, elas podem ser até uma raridade, mas sempre vai existir alguém, ou pelo menos dentro da própria casa, marido e mulher viverem uma vida realmente transparente. Eu tenho, e os irmãos já sabem disso, há bastante tempo, eu tenho a pastora Sandra. A Sandra é aquela que caminha comigo há 43 anos, que conhece as minhas virtudes, que conhece as minhas fraquezas, que conhece as minhas fragilidades, e eu sei que em muitos momentos da minha vida, ela foi canal de Deus
né, instrumento de Deus para me sustentar, para que o inimigo não lograsse êxito, muitas vezes naquilo que eu estou querendo fazer e fora daquilo que é a vontade de Deus. Então, eu e você, meu querido irmão e irmã, precisamos ter pessoas de Deus caminhando conosco. Pessoas de Deus, viu? Tem que ser pessoas de Deus, porque de repente, com quem você compartilha, ao invés de te tirar do buraco, te lança mais para o buraco ainda. Só que a hora que você vai para o buraco, você vai e ela fica. Mas com certeza Deus tem pessoas para colocar ao nosso lado, para que nós possamos caminhar com segurança. Assim como na natureza nós vemos o exemplo, quando um predador, ele está ali de olho numa caça, para poder se alimentar, ele vai buscar quem? Exatamente aquele que está isolado, que está fragilizado, que saiu fora, do bando, do rebanho ali, seja por qualquer razão, é aquele ali que o predador vai buscar, e conosco não é diferente. Se nós deixarmos a comunhão dos irmãos, se nós deixarmos de caminharmos com pessoas de Deus, nós também nos tornamos alvo, presa fácil para o inimigo. Preste atenção, o início de toda batalha espiritual começa na nossa mente, e se você não tiver alguém com sobriedade caminhando com você, o inimigo pode capturar a tua mente e lhe derrotar na sua caminhada. O princípio de toda batalha começa na nossa mente, são os nossos pensamentos, e nós começamos a pensar, E se você não tomar cuidado, e se você não estiver caminhando com pessoas de Deus, com quem você tem a liberdade para compartilhar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, o inimigo vai trabalhando e vai tentando capturar a sua mente, e se isto acontecer, a derrota é certa. A derrota é certa, porque a nossa mente, quando tomada pela força do mal, nós perdemos a razão, nós perdemos o sentido da coisa. Mas Deus é tão bom, para comigo e para com você, para com todos nós, que se nós estivermos andando com pessoas de Deus, se nós tivermos uma vida pautada, conforme já foi pregado aqui, mesmo em meio a este turbilhão que muitas vezes pode nos assolar, isso já aconteceu comigo várias vezes, pode ter acontecido com você por várias vezes também, mas de repente, num determinado momento, parece que vem algo assim, e de fato vem algo sobre nós, que a nossa mente se ilumina, os nossos olhos se abrem e falam, puxa vida, o que eu ia fazer? Que decisão errada que eu ia tomar? Que coisa errada que eu iria praticar? E a clareza de Deus vem sobre a nossa vida, porque a tribulação, ela não vem além daquilo que nós podemos suportar. Amém, igreja? Eu quero ler aqui ainda 2 versículos, Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10, você já conhece bem também. O texto diz, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Melhor é serem 2 do que 1, amém? Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só. Então não é bom que nós andemos sós. E encerro aqui falando a respeito da nossa bendita esperança, da minha bendita esperança e da tua bendita esperança, que está em Apocalipse capítulo 21, versos 1 ao 4, Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 4, diz assim, este mesmo João que escreveu, lá o versículo 10 do capítulo 2, que nós lemos no início da mensagem, esse João recebendo a revelação da parte de Deus, ele diz, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a bendita esperança, e esse é o lugar em que nós viveremos eternamente, se formos fiéis até o fim e recebermos a coroa da vida. E para isso precisamos ser perseverantes. Amém? Encerro com o último versículo de Hebreus capítulo 10, verso de número 37. Hebreus 10, 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Segura aí. Porque ainda um pouquinho, só um pouquinho. Está faltando pouco, irmãos. Viu? Está difícil, a luta é grande, o fardo é pesado. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Não desista, persevere, porque o que há de vir virá. O Senhor virá, e viveremos nesse novo céu e nesta nova terra, onde não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor, nem clamor, porque eu e você fomos chamados para vencer. Amém? Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos falar com Deus. Que o Senhor me dê a graça, que o Senhor lhe dê a graça, de nós guardarmos aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite, e sermos perseverantes, permanecermos firmes, fiéis ao Senhor nosso Deus. Não obstante as lutas, os problemas, já falamos, você já entendeu. Não virá sobre você, meu querido irmão e minha querida irmã, não virá sobre a tua casa, sobre a tua família, nada além daquilo que você não possa suportar. Tão somente não se deixe ser enganado pelo diabo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Entendemos, ó Deus, a importância de sermos perseverantes, ó Deus, porque nós estamos na jornada, nós estamos na caminhada, Senhor. Sabemos que tem obstáculos, sabemos que tem lutas, sabemos que tem inimigos, os quais nós temos que vencer, Senhor. Mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. O Senhor prometeu enviar o teu Espírito Santo, e o teu Espírito Santo tem estado conosco. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós sejamos despertados na nossa memória desta palavra que o Senhor compartilhou conosco hoje. Todas as vezes que enfrentarmos uma situação adversa, todas as vezes que passarmos por algum obstáculo, por algum problema, todas as vezes que Satanás tentar soprar nos nossos ouvidos para desistirmos, todas as vezes que o diabo soprar em nossos ouvidos decisões contrárias à sua vontade, ó Pai, que nós nos lembremos da tua palavra, que é só mais um pouquinho, temos que resistir mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá e não tardará, e então desfrutaremos, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Permita-nos, ó Deus, através do Teu Espírito, a cada um dos Teus filhos que estão conosco neste culto, Senhor, ó Deus, quer seja de forma presencial, ou mesmo aquele que está através da live, permita, Senhor, que sejamos fiéis, fiéis até a morte, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, Senhor, e entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, como vaso nas mãos do oleiro. Faça de nós, ó Pai, conforme agrada aos Teus olhos, e para a glória do Teu nome. Amém, 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 igreja. Louvado seja Deus. Guarde esta palavra no teu coração, e que ela seja um escudo, para a tua vida, para a nossa vida, nos momentos
da luta, da dificuldade, dos desafios que todos nós enfrentamos todos os dias.